Consumo de pornografia, problemas na vida sexual do casal, insatisfação constante. E se eu lhe disser que boa parte dos problemas enfrentados pelos cristãos atuais são uma questão de fé? Se eu lhe dissesse que a insatisfação sexual que muitos sentem tem a ver com um relacionamento incorreto com Deus ou ausência de uma genuína fé em Cristo Jesus. E veja, não estou apenas falando de que existem falsos cristãos, mas que muitas vezes estamos nos relacionando de maneira incorreta. A nossa fé está sofrendo algumas deficiências aí. Você sabia que a Bíblia associa diretamente a perversão sexual à idolatria? Perversão sexual a uma falsa fé ou fé em ídolos? Neste vídeo você vai ver que banho gelado não vai resolver o seu problema para apagar o fogo e que brinquedinhos eróticos ou conselhos mundanos revestidos de versículos bíblicos também não podem ajudar quem precisa manter o fogo aceso. Tudo começa com Deus, meu amigo. Sempre é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive a vida íntima. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. É impressionante como a Bíblia associa a perversão sexual à idolatria. Perversão sexual não é coisa de coitadinho, mas é coisa de idólatra. E quando eu falo de perversão sexual, eu também falo de alguém que está casado e não tem sexo. Isso é perversão, não é correto. Em Romanos 1, Paulo traça um diagnóstico certeiro. Primeiro, o homem rejeita Deus. Depois, ele se torna idólatra. Por fim, ele se torna pervertido sexualmente. É isso que nós lemos em Romanos 1, 18 a 24. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. E como? Como eles fazem isso? Como eles sufocam a verdade e escolhem a injustiça? Em primeiro lugar, ignorando Deus. Verso 21, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes a homens corruptíveis. Verso 24, é por isso que Deus os entregou à impureza sexual. Meu Deus! Primeiro, eles ignoram Deus, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Segundo, se tornam idólatras. Terceiro, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Agora eu vou lhe mostrar outro texto. Mas antes, deixe-me explicar o contexto aqui. Deus é visto na Bíblia como o marido de Israel. Quando Israel buscava outros deuses, o Senhor descrevia isso como traição. Desse modo, no texto que você vai ver a seguinte, prostituição é sinônimo de idolatria. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Olha que coisa! Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Não é assustador? Olha o que o texto está mostrando. Sabe por que as filhas de Israel estavam se entregando à prostituição? Porque Israel estava simplesmente colhendo o que plantou. Plantou a idolatria, que é prostituição, e então colheu a prostituição, a perversão sexual. A Bíblia também relata que a insatisfação, que é o que faz muitos ímpios buscarem todo tipo de prazer sexual, a insatisfação é um estado crônico na vida do ímpio. Provérbios 13, 25. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. O fulano tem mais libido, a libido mais forte. Ou será que ele é mais insatisfeito? No Éden havia milhares de árvores, e só uma que era proibida. O homem desejou esta, porque a cobiça nunca se satisfaz. Se tem uma magra, ele quer experimentar uma mulher com mais peso. Se tem uma ruiva, ele quer experimentar a negra. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Lembra de Davi? Ele tinha várias mulheres, uma mais linda do que a outra, mas ele quis aquela que ele não podia. Portanto, você, não estou satisfeito com a minha esposa,
Muitas vezes você pensa que o problema está ali, ó, não, mas se eu tivesse outro, eu enjoei dela, mesmo quando está tudo bem com a esposa é uma mulher de Deus, ela corresponde, mesmo assim o cara está insatisfeito. Isso tem a ver com pecado. É o pecado da insatisfação. Você não se satisfaz em Deus, por isso nada vai te satisfazer. Quantos casais estão ouvindo conselheiros cristãos, terapeutas do sexo, ou os pastores palhaços que fazem piada até com o sagrado leito matrimonial? Homens com uma carcaça evangélica, muitas vezes, que estão pegando lixo mundano, reciclando, colocando uma roupagem evangélica e vendendo como se fosse produto genuinamente cristão. E é por isso que muitos casais continuam sofrendo tanto. Vocês lembram quando Jesus falou com a mulher samaritana? Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, isso será em vocês uma fonte, isso será em você uma fonte inesgotável. Jesus é satisfação. Lembra de Deuteronômio 8:2? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus deixou o povo passar fome. E o povo não morreu. Para mostrar o quê? Que nem só de pão viverá o homem. Não somente de coisas materiais. Tá vendo? Vocês estavam desprovidos de várias coisas consideradas essenciais e que de fato são para a vida. E mesmo assim não morreram. Então não me digam que vocês não conseguem ficar sem sexo, que vocês não conseguem ficar sem pão. Vocês só não conseguem ficar sem mim. Eu, que sou o pão da vida. Eu sou a vida de vocês. Lembra quando Paulo disse? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tenho experiência de tudo, de fartura quanto de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso naquele que me fortalece é muitas vezes usado no sentido de eu posso pregar, sim, eu sou fraco em mim mesmo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que isso está correto, essa frase aqui está correta. Eu posso em Cristo Jesus pregar, eu em mim mesmo não poderia, mas em Cristo eu posso. Agora, o contexto exato da frase tudo posso naquele que me fortalece tem a ver mais com satisfação, com contentamento. Eu posso, diante de qualquer situação, estar contente, porque é o Senhor quem me alegra, quem me satisfaz, quem me fortalece. Portanto, quanto mais forte em seu espírito, mais alimentado pelos valores transcendentais e menos insatisfeito você será. Lembra de Moisés? A Bíblia declara que ele, pela fé, ele escolheu sofrer com o povo lá no deserto, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ou seja, é bem verdade que muitos casais estão insatisfeitos sexualmente porque a mulher não corresponde, às vezes o homem não corresponde, mas por trás de tudo isso, muitas vezes pode ter uma fé incorreta. Você não está satisfeito em Cristo, você não vive pela fé como Moisés viveu em Cristo, e por isso você nunca está satisfeito e está sempre buscando os prazeres do Egito, porque não satisfaz a sua alma. Então é isso. Tudo tem a ver com a nossa fé. Quanto mais a nossa fé é fortalecida, mais nós venceremos a carne e o pecado. Eu tenho um curso falando sobre isso, chama-se Sexualidade Cristã. Como esse curso tem mudado a vida de tantos casais. Eu falo de tudo lá de maneira explícita, eu tento falar de maneira piedosa, mas de maneira explícita sobre tudo. O que pode, o que não pode, brinquedinho, enfim, de tudo. E de uma maneira que dificilmente você vai ouvir em outros lugares. O link para adquirir o curso está aqui embaixo. Deus abençoe.